Uou, o cara é ninja. Eu jurei que ele ia ficar reclamando, choramingando, tava desesperado. Ele entrou num prédio e fez armadilhas. Eu aprendi, eles esqueceram de mim, basicamente. Uou! O moleque é brabo, matou sem nem pensar o cara. É o quê? Aquilo era uma ilusão? Como assim? O moleque é brabo. Nossa! Fala, pessoal. Voltamos aí com 5 Seconds. Battle. Alguma coisa. Tá aí na tela o título, de qualquer forma. Esse aí é o novo anime dessa temporada aí de julho de animes, que eu não dava grande coisa. Eu, no caso, ia dar uma olhada e tal. Dou uma chance praticamente tudo que estreia. Mas eu não tava botando muita fé nesse, não. O staff dele não era grande coisa e tal. E a história eu não conhecia. Mas o trailer não me chamou muita atenção. E aí? Olha... Me surpreendeu, esse personagem principalmente, que é o protagonista da história, eu não pensei que ele ia ser frio e calculista, do jeito que ele foi aí no primeiro episódio. Caramba! E como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho, para não perder nenhum vídeo ou as primeiras impressões dos animes aí da temporada. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você me ajuda aí a não depender da monetização do YouTube e ganha impressões semanais desse anime, inclusive, eu devo comentar pra vocês semanalmente, se continuar interessante, como foi o primeiro episódio. E ganha uma penca de vídeos extras aí também, já tem mais de 400 vídeos extras. E toda semana eu lanço mais. Mas quem se interessa só por impressões semanais de tudo que eu vejo da temporada, pega o Rank 1 de membro, que é o mais baratinho aí, R$8, que você já tem acesso aí a todas as impressões semanais e lives, que eu faço aí 2 vezes por mês. E bom, vamos lá, Death Battle 5 Seconds, eu sempre confundo o nome dessa coisa. Death Battle in 5 Seconds, só faltou um win, eu quase acertei. De qualquer forma, essa história aí começa com o protagonista entediado com a vida e tal, ele gosta de jogar, e a vida é um tédio pra ele. Inclusive ele é inteligente pra caramba pra fazer o que ele fez durante o episódio, tem que ser, né? Mas ele é todo entediado com a vida e tal, o colégio é um negócio muito chato pra ele, porque é tudo muito fácil. Ele é o primeiro da turma, inclusive, embora fique jogando o tempo inteiro. Ele quer desafios, no caso, pra sair da vida tediosa dele. E aí, logo depois de pensar isso, a gente já tem um cara atacando ele no meio da rua, assim, já começa a movimentar o negócio. É legal que tem aquele começo lentinho e tá a introdução lentinha, é o caramba! A gente já apresentou o protagonista em uns minutinhos lá, uns 3 minutinhos, e depois já tem alguém maluco atacando ele. E aí ele começa a correr, se adapta rapidamente à situação lá, e começa a tentar achar uma estratégia pra derrotar o cara. Entra pra dentro de um prédio abandonado, começa a montar umas armadilhas lá, então o bicho se vira. Em vez de se desesperar, fica lá choramingando, ah, meu Deus, o que eu faço e tal, igual outros protagonistas. Pô, Marco, mas é mais humano fazer isso. É, mas todo protagonista reagir igual é meio chato, né? Se todo mundo ficar desesperado. Então é diferente, é legal ver um cara que é meio psicopata, pode ser, mas ele não reage igual aos outros. Ele, no caso, fica todo frio lá com a situação e pensa uma forma de sair dela. E não tá nem aí de acabar com o cara. Não tem negócio, ah, vou matar uma pessoa, a pessoa quer matar ele, não tô nem aí. Então, muito interessante. No caso, o modus operandi do protagonista me pegou muito de surpresa logo de cara. Não precisou até o final do episódio. O final do episódio te impressiona pela segunda vez com ele. Mas o começo do episódio já passa uma ótima impressão dele. E tem uma surpresa também. E bom, de qualquer forma, ele monta umas estratégias pra lutar contra o cara, só que o cara parece ter super resistência, super poderes aí, então tá difícil. E bom, ele não consegue matar o cara a primeira vez, e aí tenta de novo lá, improvisa uma outra estratégia e consegue dessa vez derrotar o cara lá. Então bem legal isso aí, embora tenha sido colocado em uma situação absurda, ele conseguiu se sair bem contra um cara que tinha poderes até aparentemente. E bom, em seguida aparece essa mulher maluca aí e dá um tiro nele. Então, tipo... Caramba, é meio decepcionante, tipo, tudo aquilo não adiantou nada. Você vê todo aquele trabalho que ele teve lá e chega a mulher e pá! No caso, não era pra você ter sobrevivido, basicamente. Porque ele foi escolhido para um negócio, lá essa parte ficou esquisita, porque alguém curou ele, porque mostra ele numa mesa de cirurgia, algo parecido com isso. Dá uma perspectiva dele ali. Só que depois ele tá bem, e a roupa dele tá normal também. Então, como a roupa dele tá normal, e aquele tiro que ele levou, o que tá acontecendo ali? Tem uns mistérios já de cara que você fica, pera, como isso funciona? Tudo bem, é um Death Battle, basicamente. Ou no caso, um Battle Royale, como muita gente chama. Sim, é o termo mais conhecido para esse tipo de negócio, onde é um bando de pessoas lutando umas contra as outras lá, pra ver quem vai sobreviver. E todas elas com poderes, geralmente, e tal. Então a gente tem uma proposta que não é tão diferente do habitual, embora tenha seus próprios mistérios. Porque como isso aconteceu com ele? Ele tá caído lá, sangrando e tal. E aí depois ele tá bem lá. Se ele tivesse bem, mas a roupa ainda tivesse perfurada, beleza, então regeneraram ele, alguém regenerou, pode ser alguém com poderes e tal.
Mas a roupa dele se regenerar também ficou estranho. Essa parte tem que explicar. Será que eles estão no mundo digital e tal? Na verdade, isso aí não é um mundo real? É uma possibilidade. Ele pode estar, no caso, todo ferido aí. No caso, pegaram só o cérebro dele e colocaram numa máquina lá que leva ele para esse mundo aí digital. Isso aí é um mundo digital, na verdade. Isso aí não é mais um mundo real. Seria uma possibilidade. Então dá pra começar a bolar teorias aí do que exatamente está acontecendo. Mas essa apresentadora aí explica que todos eles foram escolhidos para esse jogo maluco, inclusive. E a identidade deles foi apagada no mundo real. Então eles não têm escolha. Ou competem, no caso, nesse negócio, nesses testes que eles estão fazendo, dando poderes para as pessoas e botando uma para lutar contra as outras, ou então eles vão morrer. E, bom, tem alguns personagens que vão ser mais importantes que outros dentro desse grupo aí, que dá pra notar pela Open, inclusive. Caso isso aí, quem vai ter mais destaque. E, bom, começam as batalhas aí, botam todo mundo separado, dizem qual o poder de cada um, do protagonista, fazem mistério lá, porque ele vem e leva um susto com o poder dele e você fica mais curioso, né? Pô, qual é o poder dele? Mas a gente tem que esperar até o finalzinho do episódio. É bem interessante o poder dele. Abre muitas possibilidades. Mas, bom, revelam esse poder pra ele e aí ele tem que se virar a partir daí. Só que começa a luta contra esse cara que botaram contra ele. O cara não explicou exatamente como funciona o poder. Ele transformou aquele pedaço de, no caso, madeira em uma katana, mas é isso? Ele transforma objetos? Ou ele só consegue invocar uma katana de qualquer coisa. Então não detalhou muito bem qual exatamente é o poder dele. Mas bom, ele transformou o objeto numa katana lá e começou a tentar cortar o protagonista. Ele só foge e tal, mas você tá esperando que ele faça alguma coisa, porque ele é inteligente, então ele deve ter uma estratégia em mente. Então você não fica preocupado, não, agora ele vai dar de covarde e tal. Não, a gente fica só esperando, pô, como ele vai sair dessa e qual exatamente é o poder dele. Então vai seguindo aí, e ele elabora todo um teatro lá, no caso, pra conseguir convencer o cara que ele tem o mesmo poder que aquela garota lá que usou o canhão nele, e também usou, no caso, na apresentação lá, de onde eles estão e tudo mais. E aí ele revela que o poder dele é aquele da garota. E o cara fica meio incrédulo, mas acaba acreditando. E aí ele realmente tinha o poder da garota. Aquele canhão lá no braço. E ele arregaça o cara. Não mata ele, mas faz o cara se render. E aí vem a revelação. O poder dele, na verdade, não é aquela bazuca da mulher. Isso aí que pega você de surpresa. O poder dele, na verdade, é o que a pessoa pensar que é o poder dele. Ele tem que dar um jeito de convencer a pessoa, não é gente só falar, meu poder é X. Ele tem que convencer a pessoa, trabalhar um pouco o psicológico da pessoa, pra fazer ela acreditar que o poder dele é aquilo que ela tá pensando. Então olha a complicação do poder dele. É legal que dá variedade, o poder dele vai mudar de acordo com a pessoa que tá lutando contra ele. Mas ao mesmo tempo, é muito complicado, porque se uma pessoa souber que isso é o poder dele, ele tá lascado. Ele não vai conseguir fazer nada. Então, bem interessante aí o que deram pra ele, porque vai criar dinâmicas totalmente diferentes em cada luta em que ele se meter. E, bom, ele se virou muito bem, montou toda uma estratégia e tal de novo. A frieza dele eu achei muito legal. Era um cara que parecia, no caso, meio bundão e tal, sem graça, pelo trailer do anime que eu vi. Mas no anime eu acabei achando interessante. Ele não é super carismático, pelo menos por enquanto não. Pode ficar mais interessante em termos de carisma ao longo do tempo. Mas o primeiro episódio, pelo menos, ele não faz feio. É aquele protagonista lá que fica curioso com ele. Mas o que ele vai fazer a seguir? Impõe respeito também. Então aguardemos aí como vai continuar essa história. A próxima ganha foco. É essa garota aí que eu creio que vai virar o par dele. Então os dois, pelo menos, nas capas lá. Então ela não deve morrer no próximo, aparentemente. Pelo que deu a entender pelo preview. O poder dela é super força. Então, se ela fizer par realmente com o protagonista, seria muito útil. Alguém com super força lá e ele tem inteligência. E no caso, uma variação de poderes enorme, dependendo da estratégia que ele montar. Então aguardemos aí, mas eu creio que os dois vão se juntar. Se vai ter romance ou não na obra, eu não sei. Aí realmente não tem como prever. Mas tem a possibilidade, pelo menos. Tem os dois juntinhos aí, então dá até pra shippar já. Só pela capa. Nem se encontraram ainda no anime, né? Então shippar é meio forte ainda, mas vai que... De qualquer forma, aguardemos aí pra ver como vai continuar esse anime, mas eu que não dava nada e tal, fui ver meio com má vontade e acabei gostando. Eu terminei assim, opa, agora tô curioso pra ver como vai continuar esse negócio. Então, aguardemos aí. Quem não viu o anime, não deu uma chance, recomendo a dar uma olhada. Eu, pelo menos, achei o primeiro episódio muito melhor do que eu esperava. A animação não é nada demais, a direção também não é nada premium, isso já era esperado. Mas não são ruins também. Tipo, estão fazendo o trabalho lá, entregando pelo menos um negócio ok.
Mas o que mais me surpreendeu de verdade foi o protagonista por enquanto, eu não esperava. No caso, que ele fosse ser alguém que se vira tão bem na obra, principalmente alguém todo frio e calculista pra lidar com as situações mais extremas, né? Que é aquela situação louca que ele se meteu aí. E bom, gente, é basicamente isso. Fique por aqui, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, inscreva no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.